Fala galera, nós aqui do canal Pobres de Andando estamos de volta para falar do que a gente mais ama: futebol sem enrolação e com opinião. Já deixa o like, se inscreve e bora! Então vamos lá. Em 2026 a Copa do Mundo está de volta no México e a festa, claro, promete ser gigante. Mas sabe como é? Por trás de toda essa paixão pelo futebol tem uma pergunta que vale bilhões: qual é o verdadeiro preço desse sonho? A expectativa está lá no alto, né? A Copa de 2026 vai unir Estados Unidos, Canadá e México. Então não é só mais um torneio, é um evento continental que tem tudo para quebrar recorde atrás de recorde. E quando a gente fala em maior, os números são de cair o queixo. Vão ser 104 partidas, é um recorde absoluto. Isso quer dizer, mais seleções, mais jogos e, claro, o impacto muito maior para os países que estão recebendo a festa. Mas no meio dessa loucura toda, o papel do México é bem especial. O país não é só mais um anfitrião. Eles estão prestes a fazer história de verdade no futebol mundial. Para a gente entender o tamanho real disso, a gente precisa dar uma olhada para trás, na história rica que o México já tem com a Copa do Mundo. Parem para pensar nisso. Nenhum outro país conseguiu essa proeza. Sediar a Copa pela terceira vez coloca o México num patamar diferente, sabe? É um dos palcos mais icônicos do futebol. É uma questão de orgulho nacional que conecta gerações e gerações de torcedores. Só que toda essa glória, toda essa história tem um preço. E, olha, é um preço monumental. É bem aqui que a história por trás da festa começa a ficar um pouquinho mais complicada. As estimativas mais altas chegam a falar que o investimento do México para modernizar a infraestrutura, e isso para receber só 13 jogos, pode bater na casa dos 3 bilhões de dólares. É um número, assim, impressionante, né? Especialmente para um número relativamente pequeno de jogos. E o mais curioso é que essa grana toda não vai para construir estádio novo, não. O foco é dar um tapa no que já existe. Por exemplo, o icônico Estádio Azteca, que vai receber uma reforma de até 160 milhões de dólares. Mas a maior parte do dinheiro mesmo vai para a infraestrutura das cidades: trens, aeroportos, segurança. A promessa, claro, é que tudo isso fique como um legado muito depois do apito final. Bom, e como é que se justifica um investimento desse tamanho? A resposta oficial vem numa forma de promessa: um boom econômico como nunca se viu. As projeções são super otimistas. As autoridades esperam um aumento de 44% na chegada de visitantes e que cada turista gaste quase 50% a mais. A aposta é que a Copa do Mundo vai funcionar como um motor potentíssimo para o turismo. Na prática, essa promessa se traduz em milhões de visitantes, dezenas de milhares de empregos no turismo e mais de 100 mil vagas na construção civil. E para o comércio local, tipo restaurantes, a expectativa é um aumento de até 40% nas vendas. No papel é lindo, parece aquele cenário em que todo mundo sai ganhando. Mas essa é só uma parte da história. Para a gente entender o quadro completo, a gente precisa mudar o nosso ponto de vista, sair das projeções econômicas e ir lá para a rua, para as comunidades que vivem na sombra desses projetos gigantescos. E essa é a pergunta que não quer calar. Enquanto bilhões são investidos e os lucros são projetados, qual é o impacto real na vida das pessoas que moram ali, que chamam essas áreas de lar? Essa frase aí é do Rubén Ramírez, um líder comunitário que mora perto do Estádio Azteca. E ela resume a tensão perfeitamente. Ele está falando de um sentimento que está crescendo por lá, o de que os benefícios da Copa não vão chegar para quem mais precisa, mas que são essas pessoas que vão arcar com os custos indiretos. E as queixas são muito específicas. O ponto mais crítico é a água. A cidade do México já tem um problema sério de falta d'água, e os moradores estão com medo de que o pouco que tem seja desviado para atender o estádio. Além disso, eles reclamam que ninguém foi lá conversar sobre os planos, da perda de áreas verdes e do caos que já acontece em dia de jogo, que só vai piorar. Isso tudo nos leva à pergunta final: qual vai ser o verdadeiro legado dessa Copa do Mundo para o México? A resposta, sinceramente, está longe de ser clara, e os riscos envolvidos são altíssimos. O México está numa encruzilhada. De um lado tem o cenário dos sonhos. O investimento se transforma em melhorias reais para todo mundo. Do outro, tem o pesadelo que a gente já viu em países como o Brasil e África do Sul. Dívidas enormes e estádios que viram elefantes brancos, sem utilidade nenhuma depois da festa. E tem mais, o risco da exclusão. Quando os pacotes mais baratos para ir num jogo custam o equivalente a um ano de salário mínimo, o evento deixa de ser para todo mundo, né? A Copa, que deveria unir o país, pode acabar abrindo um buraco ainda maior entre as classes sociais. No fim das contas, tudo se resume a essa pergunta. O México está investindo num sonho que custa caro.
O sucesso não vai ser medido só pela organização dos jogos, mas por quem, no final, vai colher os benefícios. E quem vai pagar a conta. A resposta para essa pergunta é o que vai definir o verdadeiro legado da Copa de 2026. Comenta aqui embaixo e compartilha. Aqui é o Pobrejando, futebol raiz, resenha sincera e opinião sem filtro. Até a próxima.